Praticamente todo mundo no marketing digital está usando IA, mas muita gente usa para fazer coisas completamente inúteis e, em compensação, algumas pessoas usam IA do jeito certo, para fazer coisas que valem muito a pena. Tem uma forma de usar IA que quase todo mundo está usando, mas que para mim talvez seja um dos piores custos-benefícios. E tem outra em compensação que pouca gente fala, que está abaixo do radar, mas que é muito eficiente. Por isso, nesse vídeo eu vou ranquear aqui, eu acho que são 14 formas de usar IA dentro do marketing digital, desde as mais úteis, as que mais dão resultado, até as mais inúteis que só te fazem perder tempo. Bom, essa aqui é a tier list, e para ranquear aqui as formas de usar IA nas categorias, eu vou usar só um critério, que é o esforço versus o resultado. Grande parte das coisas que tem aqui, a maioria, talvez todas, a IA consegue gerar um bom resultado. Na teoria, se a gente levasse em consideração só o resultado, só o potencial da IA em executar essas tarefas, talvez todas ficariam nas duas primeiras categorias, nas duas melhores. Mas para alcançar resultado, em cada uma delas, o tempo que você leva para atingir esse objetivo varia bastante. Tem umas tarefas que vale mais a pena utilizar IA porque você consegue alcançar um resultado maior em menos tempo, mas em outras, para alcançar um resultado bom, você também tem que ter bastante tempo investido até atingir esse objetivo. Por isso que eu vou levar isso em consideração, porque a gente quer utilizar IA para as coisas mais eficientes que não vão nos demandar tanto tempo assim, mas já vão conseguir entregar um resultado relativamente bom ali para a gente fazer o marketing. Inclusive, uma curiosidade aqui para esse vídeo, essa tier list eu criei no Lovable, criei usando IA. Não é a tier list da internet, eu mesmo criei, porque as da internet tinham muito anúncio, tava, enfim, muito ruim. E aí eu fui no Lovable rapidinho, dei o prompt bem simples e criei isso aqui. Então saiba que a gente vai usar IA do início ao fim desse vídeo aqui. Bom, vamos lá então. A primeira forma de usar IA é gerar ideias. Muita gente utiliza para gerar ideia de conteúdo, gerar ideia de produto para vender, enfim, várias coisas. Eu colocaria gerar ideias em casos específicos, ou seja, só em alguns casos que vale realmente a pena usar IA para gerar ideias. Por exemplo, geração de conteúdo, criação de conteúdo, ter ideias de temas de vídeo para YouTube ou para o Instagram, enfim. Conteúdo no geral, eu acho que vale muito a pena, é um caso específico onde vale a pena, principalmente se você for construindo em conjunto. Então, se você não só pedir as ideias, mas também falar as suas, falar o que você achou das ideias para ir aprimorando e refinando, você consegue gerar resultados muito bons, vão fazer muito mais sentido para o seu tipo de conteúdo, para o conteúdo que você deseja e com certeza vão te dar muito mais insights para criar novos conteúdos. Então, por isso, em casos específicos. A próxima forma de usar IA é para criar um infoproduto. Cara, criar um infoproduto, eu acho que depende bastante, tá? Eu acho que é o mesmo esquema de gerar as ideias. Se for em conjunto, é legal. Mas eu acho que as coisas têm que partir mais de você do que da IA, sabe? Você tem que entender que tipo de produto você quer criar, qual a promessa dele, enfim, toda a parte de concepção eu acho que deve partir mais de você do que da IA. Na minha visão, a IA funciona melhor se for para te ajudar a estruturar tudo, a refinar um pouco mais as suas ideias, mas não para criar tudo do zero para você. Então, eu não vou colocar no que é melhor no braço, porque criar um infoproduto completamente sem IA também é loucura. Então, em casos específicos, se você for realmente construir em conjunto, usar IA para aprimorar, para te fazer enxergar coisas que você não estava conseguindo ver, para transformar ele em algo mais atrativo também, eu acho bastante interessante, por isso em casos específicos. O próximo é criar roteiros. Esse aqui muita gente usa, mas para ser sincero, eu acho que ele é superestimado. Muita gente espera muito disso com pouco resultado. Talvez a IA não seja necessariamente o problema, mas o problema seja a expectativa das pessoas quando o assunto é criar roteiro, usar IA para criar roteiro de vídeos, principalmente. Seja roteiros maiores, de vídeos maiores, menores, enfim. Onde que eu acho que deve estar? Para ser sincero, eu acho que criar roteiros se encaixa melhor no braço. Porque assim, ó, se for para criar o roteiro de um conteúdo curto, eu prefiro escrever. Eu acho que flui muito mais, porque ficar refinando com a IA, daí ela coloca uma coisa que não faz sentido, daqui a pouco você pede para mudar e muda tudo. Enfim, eu acho que faz mais sentido criar o roteiro no braço, né? Escrever sem a ajuda da IA, eventualmente usar a IA para complementar, para melhorar, mas grande parte do trabalho fazer no braço. Agora, se a gente está falando de roteiros maiores, de uma VSL, por exemplo, um vídeo de vendas, um vídeo para o YouTube, se for um roteiro palavra por palavra, sabe? Eu acho que até dá, ela pode gerar um bom resultado, mas para alcançar isso, você vai ter que treinar bastante a IA. Então vai ter que perder um tempo. Agora, se for roteiro em bullet points, em tópicos, eu acho legal, inclusive eu faço isso também.
justamente porque otimiza muito mais o tempo da criação do roteiro. Mas ainda assim eu vou deixar aqui em melhor no braço. Não porque você não deve usar IA para criar roteiros, mas sim porque grande parte do trabalho, na minha visão, deve ser feita no braço, e a IA só para otimizar uma coisinha ou outra. O próximo é planejamento de tráfego. Eu acho que, sem enrolação, eu colocaria em casos específicos. E o caso específico aqui é, no caso, quem está começando, né? Quem não tem ideia de métrica nenhuma e tudo mais. Quem já começou e já tem métricas também pode fazer, obviamente, mas isso se faz muito mais necessário para quem está começando e tem pouco histórico de métricas. Então usar IA para isso vai te fazer estruturar muito mais fácil quais as metas que você tem que atingir, qual o limite de orçamento, quando você deve parar os anúncios, quando você deve investir mais e tudo mais. Então eu acho que é uma boa forma de começar, é uma forma muito mais rápida também, deixa o planejamento muito mais preciso. A próxima forma de usar IA é para tirar dúvidas. Que dúvidas? Dúvidas principalmente mais técnicas quando se trata de algo relacionado a marketing, seja o tráfego pago, a construção de página, algum erro mais específico ali em uma coisa que você está fazendo e tudo mais. Essa, sem pensar muito, eu colocaria aqui na primeira. Quem não faz é louco. Quem não usa a IA para tirar dúvida de alguma coisa técnica, principalmente, que não tem muito domínio, é maluco. Eu, por exemplo, uso bastante para tráfego pago, algumas coisinhas específicas, para traqueamento de dados. Quando eu fui instalar o Google Tag Manager, muita coisa às vezes é confusa, às vezes não tem exatamente aquela dúvida que a gente tem lá no YouTube. Então é muito bom ter esse assistente que sabe tudo para te ajudar. Obviamente, em alguns momentos ele pode errar, mas na grande parte dos casos, principalmente nessas dúvidas mais técnicas, tipo onde apertar o botão e tudo mais, ele pode ajudar muito. A próxima forma de usar IA é para criar copy. Então não são os roteiros, são copy de página, descrição e tudo mais. Aqui eu já tenho uma opinião contrária em relação aos roteiros. Obviamente, para tudo aqui, né? Não é só para isso, para tudo você vai precisar de um treinamento mínimo, dar um contexto mínimo, mas o resultado que você consegue fazendo um serviço bem feito é muito bom. Por isso, eu vou colocar aqui na primeira. Quem não faz, quem não cria copy com IA hoje, é maluco também. Principalmente quem está no início. Quem está no início não tem muita noção de copy, talvez nunca tenha escrevido um texto persuasivo, então se faz ainda mais importante criar copy com IA, porque a IA ela vai dar uma visão que a pessoa não tem. Mas, de novo, tem que ter o contexto certo, senão vai gerar algo genérico, e aí realmente não vai dar certo, vai criar algo ruim aí. Vai ser perda de tempo. Na verdade, se não der o contexto, nem vai ser tanta perda de tempo assim, porque é rápido. Se não for treinar, é rápido de criar uma copy, por exemplo. Mas, em compensação, o resultado que você vai ter também é bem baixo. Show, a próxima, criar prompts. Como eu acabei de falar, para performar em todas essas formas de usar IA, você tem que dar o contexto certo, tem que dar o treinamento certo. E isso se faz através de prompts. Inclusive, a gente pode usar IA para criar. E isso gera ainda mais resultado se a gente também não tiver muito conhecimento sobre prompts, sobre como deve ser e tudo mais. Então, criar em conjunto, falar o que você quer e depois pedir para a IA estruturar isso tudo num prompt é muito bom e pode te gerar resultados muito melhores quando você for utilizar esse prompt. Por isso, sem muita firula aqui também, quem não faz é louco. A próxima forma é uma forma que está bastante popular hoje também, que é usar agentes de IA. Os agentes de IA podem ser usados para várias coisas, para prospectar, para automatizar mensagens, para suporte, enfim. Mas qual que é a grande questão aqui? Você tem que gastar um tempo para entender e para aprender como fazer isso de uma forma boa que realmente te gere um resultado bom, satisfatório. Eu vou colocar aqui melhor no braço, tá? Não é porque eu não recomendo utilizar agente de IA, não é porque agente de IA gera um resultado ruim, longe disso. Na verdade, cara, eu colocaria em casos específicos, tá? Porque, por exemplo, quem não tem muita demanda, assim, de mensagem, de suporte, cara, faz todo sentido fazer no braço. Tá? Não faz sentido gastar dinheiro e também tempo com agente de IA. Agora, quem já tem uma demanda muito alta, por exemplo, gasta muito tempo com suporte de clientes, quer expandir a operação de alguma forma, aí beleza. Então aqui em casos específicos eu acho que faz mais sentido. A próxima é usar IA para criar imagens. Essa aqui, nem discussão, aqui em cima. Quem não cria imagem com IA é maluco. Sim, criar imagem de avatar para replicar a sua imagem. Você já consegue alcançar resultados muito bons. Para criar imagem, para explicar algum conceito, você consegue também. Imagem, sei lá, para thumbnail, você consegue. Então, atualmente a qualidade da criação de imagens com IA está muito alta. E o esforço que você tem que colocar para atingir um bom resultado não é tão alto assim. Porque tem muita coisa que realmente não tem na internet, ou tem, mas é naqueles bancos de imagem pago. Então, isso salva a vida de muita gente, inclusive a minha, obviamente, né? Não estaria fora disso. Então, quantas thumbnails aqui do canal foram geradas com IA? Pelo menos alguma parte dela, não a thumbnail toda, mas alguma parte. Então é muito efetivo, não só para thumbnail, mas
para todas as funções, todos os casos de uso que você imaginar dentro do marketing digital. A próxima é para criar isca digital. Então, para criar algo que você dá em troca de receber os dados da pessoa para que ela vire um lead seu. Eu tenho notado, começado a perceber recentemente que a IA tem um potencial gigante para criar isca digital, criar iscas diferentes, não um e-book de como emagrecer. Não, coisas realmente diferentes e também muito mais atrativas. Eu acho que ainda está no começo, tende a melhorar muito, obviamente, mas já dá para você criar coisas muito boas, inclusive o próximo vídeo vai ser de algo nesse sentido. Então, ao invés de criar um e-book de como emagrecer, criar um quiz que monta um plano personalizado para a pessoa com base no seu método, algo nesse sentido assim, aí para ela executar, né, o CTA é para o seu curso, onde você ensina passo a passo para executar essas coisas. Enfim, as possibilidades são muitas aqui, mas a isca digital então eu colocaria em casos específicos. Porque no braço dá para fazer isca digital também, mas vai te tomar bastante tempo, principalmente se for algo mais diferente, que é onde eu recomendo a utilização de IA. Se for para criar, por exemplo, um e-book, algo nesse sentido, pode até usar para o design, mas não vai atuar em grande parte da criação dessa isca. A próxima é criar páginas, principalmente página de vendas. Eu acho que esse caso de uso aqui, essa forma de usar IA é um pouco subestimada, tá? Eu acho que pouca gente ainda utiliza IA para criar a página em si. Muita gente cria a copy da página com IA, mas pouca gente cria a página completa utilizando IA. E, atualmente, se você já viu algum vídeo do canal, você já sabe que gera resultados muito bons, criando que com Lovable, por exemplo. Então aqui eu colocaria em quem não faz é louco. Na verdade, talvez faça mais sentido em casos específicos, porque, por exemplo, para players maiores, que já têm uma estrutura maior, cara, talvez faça mais sentido contratar um designer para isso, ou usar IA junto com o designer e tudo mais, não criar 100% IA. Mas agora, para quem está começando, se é a primeira página, uma das primeiras, está no início ainda, cara, criar a página com IA vai tornar tudo muito mais eficiente, provavelmente gerar algo com mais qualidade do que você conseguiria gerar manualmente e também com mais velocidade. Então, quase em todos os casos, vale muito a pena criar a página com IA, mas nesse caso de ter algum player maior, eu acho que não, cara, eu vou deixar aqui em quem não faz é louco, porque até player maior pode criar página de vendas com IA e o designer só vai otimizar ainda mais esse processo. Então, eu vou deixar aqui, né, no final, mais perto de casos específicos, mas ainda assim, em quem não faz é louco. Não dá pra comparar, não dá pra colocar gerar página na mesma categoria que esses aqui. Gerar páginas é bem superior. Inclusive, se você quiser ver como gerar página com IA, vídeo sobre isso nesse canal é o que não falta. Então é só procurar que com certeza você vai achar muito vídeo que pode te ajudar bastante a criar a página de vendas com IA. Até porque quem não faz aqui é maluco. A próxima é gerar vídeos. Acho que depende muito do porquê, do motivo que a pessoa quer gerar o vídeo, para que ela quer utilizar, se é para utilizar como um B-roll dentro de algum conteúdo, ou se é para gerar o vídeo de um avatar, né, para clonar a pessoa de fato, ou vídeos para ajudar a explicar algum conteúdo, faz muito mais sentido. Agora, para avatar, vídeos maiores acho que não tanto. Vídeos curtos até vai, mas agora vídeos maiores por enquanto não. Então, eu colocaria aqui em casos específicos, tá? Lá no final, porque apesar de gerar resultados bons, isso relativamente toma um tempo considerável até você conseguir um resultado bom, principalmente se for um vídeo um pouquinho mais elaborado do seu avatar. Não é melhor no braço, com certeza, é melhor com IA, mas em casos específicos. Bom, a próxima é fazer pesquisa de mercado com IA, mapear os concorrentes, mapear o público e tudo mais. Eu acho que faz sentido para você ter um panorama geral, eventualmente identificar concorrentes que você ainda não conhece muito bem e tudo mais. Então, eu acho que faz sentido. E pelo tempo que não é tanto assim que você gasta para fazer pesquisa de mercado, eu vou colocar aqui em cima em quem não faz é louco. Só por conta do esforço que você coloca para realizar, que não é tanto perto do resultado que você tem, que na maioria das IAs, com a função de investigação profunda, de pesquisa profunda, você já consegue um mapeamento muito bom, uma varredura muito boa dos seus concorrentes, do mercado. O maior trabalho é estruturar um prompt que nem demora tanto assim, para ser sincero. Então, por isso, tá aqui no Quem Não Faz é Louco, porque dá para tirar muitos insights das pesquisas que as IAs fazem, investindo pouco tempo para realizar elas. E por fim, analisar métricas. Analisar métrica do tráfego pago, de conteúdo e tudo mais. Cara, analisar métricas, eu tô entre essas duas. Casos específicos ou melhor no braço. Por quê? Cara, dependendo das métricas, às vezes mais vale não utilizar a IA para analisar. Ao mesmo tempo, a IA consegue gerar insights legais se o volume de dados for maior, principalmente, porque você, no braço, demoraria mais tempo para
executar, para analisar esses dados todos. Então por isso eu deixo aqui nos casos específicos, principalmente quando a gente está falando de um volume de dados maior e dados talvez um pouco mais complexos de interligar e tudo mais, acho que pode gerar insights legais para você. Mas é importante na análise de métricas você também desenvolver essa capacidade de analisar e de entender o porquê dessas métricas. Bom, então assim que ficou a nossa tier list, a maioria das coisas, tirando só a criação de roteiros, ficou nas duas primeiras categorias. E por que ficou assim? Porque usar IA dentro do marketing digital dificilmente vai ser perda de tempo e dificilmente também vai ser melhor do que fazer no braço. Porque você executar suas tarefas em conjunto com o IA vai te gerar muito mais resultados em praticamente todas as coisas que você fazer. Seja utilizando a IA como assistente ou como mais uma cabeça para pensar e para resolver algum problema mais complexo. Como eu falei no início, esse ranking, essa tier list só existe porque a relação do esforço versus o resultado que você tem em cada uma dessas tarefas que você pode realizar com IA é diferente. Se fosse tudo igual, estaria tudo na primeira categoria e acabou. Mas não é. E principalmente quando o seu tempo é mais limitado, quando você faz tudo sozinho, não tem como você fazer tudo isso usando IA, porque em várias dessas coisas você vai ter que gastar muito tempo e às vezes mais vale você fazer sozinho ou utilizar IA só para coisas bem pontuais. Então é importante também você usar IA para as coisas onde ela realmente vai te gerar mais resultado. E não vai só desperdiçar do seu tempo tentando treinar e no fim chegar em um resultado parecido com o que você chegaria se fizesse sozinho ou se usasse IA para bem menos etapas. E se você quiser entender como usar IA para várias dessas coisas que estão aqui nessa tier list, acesse essa playlist aqui onde tem vários vídeos te mostrando como usar IA para várias dessas coisas aqui. Então acessa, vê quais são esses vídeos e escolhe o primeiro para você começar a usar IA dentro do marketing digital e otimizar ainda mais o seu tempo e também os seus resultados. Em especial se for para você criar e vender infoprodutos.